Você sabia que antes de Pelé, antes de Neymar, o Santos já teve um camisa 10 lendário? O nome dele era Haroldo Pires Domingues, ou apenas Haroldo Domingues, como o chamavam. Um craque que jogava nos anos de 1910 como se estivesse 50 anos à frente do seu tempo. Vibrava, chutava com os dois pés, era valente e decisivo. Foi ídolo do Santos e brilhou na seleção brasileira. Fez gols históricos e mesmo assim quase ninguém lembra o seu nome. Mas essa história não se perdeu, ela ficou guardada por mais de 50 anos nas pesquisas do meu pai, João Santos Júnior, um historiador que deixou esse legado antes de partir. Hoje eu revelo para vocês tudo o que ele deixou. Haroldo Pires Domingues foi o primeiro número 10 famoso que o Santos Futebol Clube teve, um craque completo, dono de um controle de bola impecável. Pintava apenas o necessário para se livrar do adversário. Chutava com os dois pés, era exímio nos passes e possuía um tiro fortíssimo ao gol. Haroldo jogava com a cabeça e com os pés, combinando talento com inteligência em campo. Formou ao lado do genial Arnaldo Silveira um magistral miúdo, uma das melhores alas esquerda da história do futebol brasileiro e sul-americano. Não era apenas técnica que chamava a atenção de Haroldo, que se destacava também pela sua bravura, entusiasmo e espírito de luta. Nunca se escondia de um entrevero e jamais se frustrava diante da marcação adversária. Tinha muito futebol e muito sangue na veia. Haroldo Pires Domingues nasceu no Rio de Janeiro em 18 de março de 1896. Haroldo foi muito mais que um simples atacante. Ele foi um símbolo de técnica, inteligência e bravura, capaz de escrever páginas eternas de história do futebol brasileiro. Haroldo começou a jogar ainda jovem em São Paulo, no Colégio Anglo-Brasileiro. Em 1911, ali entre colegas, partidas amadoras, já chamava atenção pelo controle de bola impecável e chutes com os dois pés. Pouco tempo depois, em 1912, ingressava no Santos Futebol Clube, clube recém-fundado que ainda engatinhava no cenário paulista. E logo mostrou o seu valor. Em 1913, com apenas 17 anos, ajudou o Santos B a conquistar o Campeonato Santista. O menino franzino do Anglo-Brasileiro já não era uma promessa, era uma realidade. Em 1915, Haroldo decidiu voltar para sua cidade natal, o Rio de Janeiro. Lá vestiu a camisa do América, clube tradicional da capital carioca. Foi um período curto, mas marcante. Com apenas 20 anos, Haroldo era considerado o melhor atacante da equipe, peça-chave do título de campeão carioca de 1916, com apenas 18 anos. E mais, sua qualidade chamou a atenção da seleção carioca. Em 1917, transferiu-se para Santos novamente, clube onde se tornaria ídolo, e no mesmo ano foi convocado para a seleção brasileira, para a disputa do primeiro campeonato sul-americano oficial, em Montevidéu. Naquele torneio, a equipe nacional tinha nomes históricos: Casimiro do Mackenzie, Vidal e Chico Neto do Fluminense, Dias e Lagreca do São Bento de São Paulo, Galo do Flamengo, Caetano do Palestra Itália, Neco e Amilcar do Corinthians, além da dupla santista Haroldo e Arnaldo Silveira. Sem Haroldo, o Brasil estreou mal, perdendo de 4-2. Depois foi a derrota pelo Uruguai, 4-0. Estava apenas a última partida contra o Chile, que decidiria quem ficaria em último lugar. E foi neste jogo que Haroldo escreveu uma das páginas mais memoráveis. Logo no início, o Chile partiu para cima, criando 4 chances em 5 minutos. Mais um tiro de meta de Casimiro, a bola chegou a Haroldo. Ele dominou a bola no peito, deixou no chão, pintou Munhoz, enganou o Alvarado. Entrou na área firme, vibrou Cárdenas e com categoria esperou o goleiro sair. Quando o arqueiro avançou, o Haroldo rolou de mansinho para o canto esquerdo. Gol do Brasil! E não parou por aí. Pouco depois, Lagreca roubou a bola de Rojas, que passou a Arnaldo, que cruzou.
Haroldo veio com velocidade e soltou uma bomba. 2-0. O Brasil embalou e goleou por 5-0. Foi a consagração de Haroldo, o herói da partida. Mas a vida nem sempre foi feita apenas de glórias. No ano seguinte, em 1918, o Rio de Janeiro mergulhou na escuridão da gripe espanhola. Quando Haroldo desembarcou na Central do Brasil, esperava encontrar colegas, dirigentes e representantes da Confederação. Mas não havia ninguém, nem Fredique, nem Neco, nem Amilcar, nem Formiga. Era como chegar numa cidade fantasma. Os jornais estampavam necrotérios lotados, carroções carregados de cadáveres, escolas e teatros fechados. O preço do limão disparava, como se fosse o ouro contra a doença. Sozinho em seu quarto de hotel, Haroldo abriu a janela. Via apenas ruas vazias. O futebol estava suspenso. A vida parecia suspensa. E nenhum aviso chegou até ele, nem sobre o cancelamento do jogo. Foi um período de silêncio, medo e solidão. Haroldo se viu como tantos brasileiros, presos em uma cidade que respirava apenas morte e incertezas. Mário Polo recebeu um recado de um tal Haroldo Domingues. Havia telefonado. Ele estranhou e comentou: o jogador de São Paulo não poderia ser. Nenhum atleta paulista deveria ter vindo ao Rio. É impossível não traçar um paralelo entre a gripe espanhola de 1918 e a pandemia da Covid-19, que vivemos há pouco tempo. Ambas eram gripes devassaladoras, que obrigaram as pessoas a ficarem reclusas em casas. Fecharam comércios, escolas, igrejas e até o futebol parou. No caso de 1918, o Rio de Janeiro foi o epicentro no Brasil. Não apenas por ser a capital federal na época, mas também por concentrar o maior fluxo de navios de passageiros vindos da Europa. Assim como vimos em 2020, a cidade parou. A vida das pessoas mudou da noite para o dia. Foi terrível. Assim que pôde retornar a Santos, Haroldo fugiu daquelas cenas de tragédia e medo. Em 1919, ainda jogando no Santos, voltou a defender o Brasil no Campeonato Sul-Americano, realizado agora no Rio de Janeiro. A equipe formou com Marcos Mendonça do Fluminense, Indário do Flamengo, Bianco do Palestra Itália e Sérgio do Paulistano, Amilcar do Corinthians, Galo do Flamengo, Menezes do Botafogo, Neco do Corinthians e Prenderreich do Paulistano, Haroldo e Arnaldo dos Santos. Este último capitão da equipe. O Brasil estreou com a vitória de 6-0 sobre o Chile, com um gol espetacular de Haroldo, e terminaria com um Brasil campeão. Após a histórica vitória sobre o Uruguai, Haroldo foi uma das grandes figuras do torneio. Alô, alô, amigo de esporte! Uma grande notícia enche de orgulho nossa cidade de Santos. Nossa seleção nacional conquistou o Campeonato Sul-Americano de 1919, a primeira grande glória internacional do nosso futebol. Foi uma campanha memorável que despertou o entusiasmo do povo brasileiro de norte a sul do país. Nesta brilhante conquista, o Santos Futebol Clube teve a participação destacada. Entre os campeões que defenderam as cores do Brasil estavam três valorosos santistas: Arnaldo Silveira, Adolfo Milon e Haroldo Domingues. Por isso, amigos ouvintes, é dia de festa. Receba com aplausos os vossos campeões. Viva os campeões de 1919! Viva o Santos Futebol Clube! Viva o futebol brasileiro! Era, naquele momento, o auge de sua carreira. Haroldo agora era ídolo dos Santos, da seleção e do futebol brasileiro. De 1907 a 1921, Haroldo jogou 93 partidas pelo Santos, marcou 57 gols e participou de alguns dos maiores ataques do futebol paulista. Era craque e talentoso, e garra e coragem. E mesmo quando pensou em abandonar os gramados em 1919, foram os amigos, torcedores e admiradores que pediram: não pare, Haroldo, o futebol ainda precisa de você.
O primeiro gol em 19 de janeiro de 1917 na Vila Belmiro, na goleada de 6-2 sobre os uruguaios, e o último também na Vila em 4 de dezembro de 1921, na vitória de 2-0 sobre a seleção santista. Na seleção brasileira disputou 6 jogos apenas, marcando 4 gols. Defendeu ainda a seleção carioca uma vez, em 1916, e a seleção paulista por 5 ocasiões, 4 vitórias e apenas uma derrota, marcando 6 gols. Em 1927, Haroldo ainda voltaria a disputar sua última temporada pelo Santos, com 2 jogos e 2 gols. Depois, ausentou-se definitivamente. Na vida pessoal, casou com Dona Antonieta Domingues e teve o filho Ronaldo Elias, que se tornou funcionário federal. Se teve outros filhos, ainda não sabemos. Foi um homem de família, de trabalho, que viveu a vida intensamente no futebol e na vida. Faleceu no Rio de Janeiro em 13 de setembro de 1955 aos 59 anos. Partiu cedo demais, mas deixou uma herança que atravessa gerações. E esse foi Haroldo Domingues, o primeiro grande camisa 10 do Santos, um craque completo, corajoso e decisivo, que escreveu gols e conquistas na camisa alvinegra e também da seleção brasileira. Um herói que o tempo quase apagou, mas que renasce hoje para ocupar um lugar que sempre mereceu na história do futebol. Pelo próximo episódio, vamos mergulhar numa das histórias que meu pai mais gostava. Uma bela história do futebol brasileiro com o lendário Silvio Lagreca. Um capítulo imperdível que você não pode deixar de assistir. Então já sabe, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Assim, mais apaixonados pelo futebol vão conhecer e reviver histórias inesquecíveis dos nossos craques, que meu pai, João Santos Júnior, me contou muitas vezes. E até a próxima!